Minha amiga e meu amigo, PGR significa Procuradoria Geral da República. É o Ministério Público Federal. E esse órgão, ele tem um chefe máximo, é o chamado procurador. E quem é o procurador da PGR, Procuradoria Geral da República? O senhor Paulo Gonet. Qual é a missão dele? Receber o inquérito feito pela polícia, analisar esse inquérito. Se tiver indícios, ele faz um relatório e caminha para o judiciário, solicitando a admissão do indiciamento dos envolvidos. Ou, como também, pode arquivar os procedimentos feitos pela polícia. Nessa questão do 8 de janeiro, o senhor Paulo Gonet fez uma parte dessa operação que envolve Polícia Federal, que tinha um delegado Fábio Schor. Ele, o Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República. E na ponta, no Judiciário, o senhor Alexandre de Moraes. Não é acusação, é apenas uma forte suspeita diante da circunstância. Dá a impressão que eles estavam fazendo tudo de forma combinada, com o claro objetivo de condenar aos presos políticos no ato do 8 de janeiro, mesmo que não tivesse prova para tal, e tanto é que muitos foram condenados e pegando penas absurdas. Mas o objetivo final é processar, julgar e condenar Bolsonaro, para vê-lo preso e fora do jogo eleitoral de 2026. O senhor Paulo Gonet, ao receber o relatório relativo o relatório policial, Polícia Federal, relativo aos atos do 8 de janeiro, ele resolveu acatar e solicitar ao judiciário o indiciamento dos supostos envolvidos. Mas, senhoras e senhores, ali não tinha razão para tal. E ele foi na força bruta, fazendo por fazer. Na verdade, eles queriam, a todo custo, tocar um processo contra Bolsonaro e aquelas pessoas que eles dizem fazer parte do grupo do Bolsonaro na suposta tentativa de golpe de Estado. Todo mundo sabe que o relatório do Paulo Gonet, o qual solicitava o indiciamento de Bolsonaro e o seu suposto grupo, e foi indiciado, é fraco. Em um país sério, não pararia em pé. Mas ele fez. Ele não fez, não foi porque cometeu erros, porque teve um deslize, porque... Não. Tudo leva a crer que foi intencional. Essa é intencional. É criar situações que não existem para ver o presidente Bolsonaro indiciado. E assim está. Tudo errado. O trabalho que ele fez ali foi um trabalho, desculpa a expressão, mas um trabalho porco, muito porco. E o senhor Paulo Gonet, antes de assumir a Procuradoria-Geral da República, indicado pelo Lula e apoiado pelo Alexandre de Moraes, era tido como uma pessoa séria, proba, comprometida com a legalidade, e hoje está aí. Hoje está aí. Alvo de chacota, de questionamento, piada, e na eminência de ser punido juntamente com o ministro Alexandre de Moraes e o delegado Fábio Schor. Os três. Os três serão sancionados, possivelmente pela lei Magnitsky, a qualquer momento. Os três. E essas três figuras são peça tão importante nesse processo
que se faltar um, os trabalhos não andam. Não chegaria aonde chegou. Não faria o que fez. É preciso a polícia para investigar, produzir seu relatório, o Ministério Público para analisar e pedir um indiciamento, e o Judiciário para aceitar o indiciamento, transformando esse procedimento em um processo que culminará com o julgamento dos envolvidos. E o seu Paulo Gonet, ao aceitar essa condição, ele acabou jogando aquele que parecia ser um bom nome na lata de lixo. É um senhor de idade elevada, que exerce uma função importante, procurador-geral do Ministério Público. Ele que comanda todo o Ministério Público do país. E agora está nessa situação terrível. Se ele for, como acredito que será, punido com a lei Magnitsky, vai ter as mesmas consequências que terá o ministro Alexandre de Moraes. Não vai poder fazer negócios com cidadãos e empresas americanas, não vai poder abrir conta bancária, não vai poder viajar para os Estados Unidos e outros países do mundo, não vai poder ter cartão de crédito, não vai poder ter redes sociais. Ele é um funcionário público. Ele é um funcionário público. Recebe o seu salário de procurador em um banco, certamente, Banco do Brasil. E uma vez sancionado, por não poder ter uma conta bancária, ele vai receber o salário dele aonde? Vai continuar trabalhando daqui para frente de graça, porque não vai ter como receber. O sistema bancário brasileiro faz parte do sistema SWIFT, que é administrado pelo governo americano. Então, senhoras e senhores, olha onde esse senhor se meteu. Paulo Gonet, um senhor de idade, pai, certamente avô, é um professor que por muitos era elogiado, agora é o contrário. Vai se transformar em um pária. Se ele tem sociedade em alguma instituição, essa vai para o ralo. Não vai poder viajar dentro do estado, a não ser por terra. Se for de avião, tem que ser de carona de algum amigo, porque não vai poder comprar uma passagem. Não tem cartão de crédito. Vocês entenderam a situação do camarada? No decorrer dessa semana, o secretário de Estado, Marcos Rubio, anunciou sanções para Alexandre de Moraes e seus auxiliares próximos. Ou seja, repetindo, o delegado Fábio Chó e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esses são os brasileiros, autoridades brasileiras, que serão sancionadas nesse primeiro momento. Isso não quer dizer que são só eles. Outros também serão em um outro momento. Marcos Rubio, ao anunciar essas punições para Alexandre de Moraes e o seu grupo próximo, fez com que essas pessoas se preocupassem. Porque esta foi a primeira manifestação pública do governo Trump relativa a punições para autoridades brasileiras. Até alguns poucos dias atrás, eles estavam fazendo chacotas, rindo, fazendo piada. Mas eu já tenho observado que o senhor Paulo Gonet, de alguns poucos dias para cá, tem mudado o seu jeito, tem se colocado um pouquinho diferente, como alguém que percebeu que entrou em uma canoa furada. Porque seguir as ordens de Alexandre de Moraes, caminhar com os planos de Alexandre de Moraes, é uma coisa temerária, uma coisa perigosa.
E ele fez, jogando a sua carreira na lata de lixo. Nitidamente a gente percebe que ele está arrependido. Porém, não pode mais voltar atrás. Ele está arrependido. No alto da idade, da experiência de vida, ele já percebeu que entrou numa jangada de pedra. E esta está indo para o fundo. Porque deixou-se levar por Alexandre de Moraes. Talvez, se Joe Biden tivesse ganho a reeleição nos Estados Unidos, ele teria a proteção que certamente Alexandre de Moraes havia lhe prometido. Mas o jogo virou. Ao invés de dar a reeleição de Joe Biden, deu a eleição Trump, presidente dos Estados Unidos, que pensa completamente o contrário do sistema aqui no Brasil. E é contra o que se prega aqui. Nitidamente a gente percebe na face do Paulo Gonet que ele está desesperado e amargamente arrependido. Porém, agora é tarde. Muito tarde. E o pior, ele não pode mais voltar atrás. Chegaram até aqui, ainda que burra e porcamente, eles têm que seguir com esse inquérito em frente. O que quer que ele faça, só vai piorar a situação. Vamos analisar a hipótese de zerar tudo, desistir e não seguir esse processo. Seria a admissão de um erro, de uma arbitrariedade. Seguir em frente com o processo para não admitir o erro seria agravar ainda mais a situação deles, que na atualidade não é boa. Ou seja, o senhor Paulo Gonet, juntamente com Alexandre de Moraes e o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, se encontram na areia movediça. Isso mesmo, senhoras e senhores. Eles estão como se estivessem na areia movediça. Quanto mais mexe, mais se afunda. Agora, pagaram para ver. Pagaram para ver. Eu tenho certeza que ele conhece. Na condição de procurador, ele conhece aqui essa cartilha aqui, ó, de cor e salteado. Mas resolveu desrespeitá-la, acreditando que as maldades que ele ia fazer, juntamente com o seu grupo, seria para sempre ou por muito tempo. Fato é que, senhoras e senhores, o sistema para o qual eles trabalham e fazem parte está ruindo. Muito em breve, a gente vai vê-lo no chão. O senhor Paulo Gonet, por mais que ele mostre arrependimento, ele precisa pagar pelos seus atos. Cometeu erros grosseiros, aparentemente com a clara intenção de prejudicar pessoas e grupos, tratando a Constituição, as regras democráticas e o ordenamento jurídico com desrespeito, com desdém. Qualquer pessoa que tenha acima de meio neurônio sabe que o senhor Paulo Gonet fez um relatório contra Bolsonaro com claro objetivo, ainda que não tivesse indícios, de prejudicá-lo. Um relatório porco, desonesto, desrespeitoso, não vou dizer criminoso. Agora, ele precisa ser homem o suficiente para assumir os seus atos e pagar por eles. O que o senhor Paulo Gonet precisa entender é que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências que essas escolhas trazem. Agora, não adianta chorar. Agora é tarde demais. Agora ele vai ter que pagar pelos seus atos. E à altura do que fez.